Fala pessoal, beleza? Tá aí pessoal, um setupzinho interessante para vocês que gostam de potência. PWT está desenvolvendo um módulo em parceria com Renata MS. Muitas dicas importantes estão sendo apresentadas e a gente aqui está desmistificando alguns detalhes aqui, né, sobre amplificador. Um deles é a quantidade de pares e o drive que tem que ser instalado. Lembrando que o amplificador tem que ter um equilíbrio dinâmico bem próximo aí da polarização do amplificador, né, que eu chamo aqui do VBE. Então o ajuste que tem que ser feito do amplificador em relação a quantidade de transistores, tá? Então você tem que fazer um ajuste do multiplicador de VBE. Então para isso você tem que saber a corrente que vai passar pelos drives, principalmente se você tiver em flutuação os emissores desses drives, tá? Porque é daqui que eu tiro o sinal para ir para os transistores de saída. No caso de alguns amplificadores que tem esse tipo de ligação aqui, tem os drives instalados, eu não gosto muito desse tipo de configuração, que você cria um ponto de diferença de potencial para cada lado. Então quando você coloca aqui uma ponte, ligando esse ponto a esse, você tem um equilíbrio do amplificador melhor. Então você tem um amplificador de VBE mais estável e dificilmente ele vai oscilar. Isso é um ponto importante, é que eles querem trabalhar com amplificação de alta potência. Então tem que ter cuidado quando você faz o cálculo para operar os amplificadores, né? E ter uma noção de que ele vai te proporcionar o resultado que você espera. Então não adianta você chegar e colocar drives pequenos para a quantidade de transistores de saída grandes, que você vai danificar quando você colocar uma baixa impedância na saída. No caso aqui eu estou usando uma impedância de 4 ohms, eu estou utilizando 19 transistores por lado, ou seja, 18 transistores totais. Você vê que não houve nenhuma deformidade na sinoide. E observe que a tensão é limite, tá? Ela não passa de 20 porque a fonte está com 33. Ok? Então isso é uma forma de você calcular a corrente. Você vou botar em repouso. Então você tem que ter em mente que cada parzinho desse aqui tem um consumo, para não entrar na zona de crossover, tá? Então tem que ter cuidado quando for calcular essa corrente de repouso para com múltiplos trânsitos de saída, tá gente? Isso é uma dica importante para vocês que gostam de pegar a placa e sair montando aí sem nenhum critério. Muito cuidado, porque às vezes você pode criar um problema maior para o seu amplificador e até transformar um amplificador AB em amplificador B. Ter aí o problema de distorção por crossover. Então é isso aí pessoal, vamos que vamos trabalhando, mostrando para vocês aqui que a gente não para, sempre trazendo novidades para vocês. O intuito aqui é você aprender, mexer. Temos a placa drive aí que vai ser desenvolvida também para vocês. A placa drive vai trabalhar com 70 até 130 volts. Vai ser a placa, mas o ideal é que ela trabalhe dentro dos 100 volts, que fica aí uma boa potência. E você vai ter um multiplicador de VBE com 2 estágios para te dar mais estabilidade e não ter aquele problema de avalanche térmica, né? Onde os transistores aquecem e você vai sofrer aí com os drives que estão ligados aqui. Eu não recomendo utilizar os drives acoplado termicamente com o dissipador principal, porque a temperatura de trabalho deles são diferentes, a corrente é diferente, e quando você modifica também a curva do transistor de drive, você modifica a resposta do amplificador. Então tá aí, ó, a forma correta é você ter os drives. Claro que você tem que ter drives com boa dissipação e manter sempre uma estabilidade térmica neles, ou seja, não permitir que eles entrem em contato com os transistores de potência, a não ser o transistor de modificação de VBE. Esse sim deve estar acoplado aqui, que é o recomendado aí, tá gente? Então as pessoas que utilizam esse tipo de
mecanismo aqui corre o risco de, quando você tiver uma avalanche térmica, aí você danificar também aí todos os transistores aí, estão se levando em cascata, porque isso aqui levantando em curto, né? Ele está acoplando a base direto, ok? E na base direto ele modifica a corrente para cada transistor. E com isso você tem aí o chamado de pico de corrente. Aí saiu aquela destruição em massa aí que vocês já viram. Então procure não utilizar esses transistores drives acoplados termicamente no mesmo dissipador dos transistores de saídas. Exceto esse aqui tem que estar ligado sim, tá? Ao bloco de dissipação maior, que é esse aqui, onde você tem um controle de corrente de repouso, porque esse cidadão aqui te dá uma corrente bem maior do que os drives lá, tá, gente? São essas duas pecinhas aqui. Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí e corre aí pro abraço, tá?